Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dia foi de pouca movimentação hoje nos negócios e acompanhando o mercado externo, hoje o dólar reagiu em queda frente ao real. A queda da moeda norte-americana nesta terça-feira foi de 0,62%. E o dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,31 mais 40. Dólar em queda nesta terça-feira. Dólar em queda, índice Bovespa em alta. A alta neste momento do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é de 0,80% e opera aos 75.786 pontos. A alta do índice Bovespa hoje ela vem refletindo aí a divulgação do Boletim Focus por parte do Banco Central, que aponta para a inflação mais baixa do ano, com uma queda de 3,86%. O que também está ajudando a puxar o índice Bovespa para cima são as ações da Embraer, que estão em alta desde a última semana. Agora o índice Bovespa subiu um pouquinho, lembrando que o mercado fecha logo mais às 6 da tarde. E nesse momento, então, a alta passou para 0,81%. Daqui a pouco o mercado fecha, mas esse número aqui já indica uma tendência de alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo nesta terça-feira, 26 de dezembro. Como eu falei, as ações que ajudaram a puxar o índice Bovespa para cima nesta terça-feira foram também as ações da Embraer, com uma alta de 6,10%. As ações da Embraer estão em alta, como eu falei, desde a última semana, depois que começaram a circular as notícias das negociações entre a empresa brasileira e a norte-americana Boeing. Alta, portanto, hoje de 6,05%. Pelo menos até este momento, 6,15%, subindo ainda mais as ações da Embraer. E morre no Rio Grande do Sul um ícone do agronegócio brasileiro. Carlos Rivassi Esperoto morreu em Porto Alegre no último sábado, depois de estar à frente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, que é a federação mais antiga do Brasil, por quase 2 décadas. Acompanhe na reportagem de Annelise Nicolodi. De personalidade forte e conhecido pela voz rouca, Esperoto era formado em medicina veterinária e estava no 7º mandato seguido como presidente da Farsul, cargo que assumiu em 1997. Antes de 1991 a 1997, havia sido diretor financeiro da entidade. Ocupava ainda pela 3ª vez a presidência do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado, o SEBRAE-RS. E era vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Num primeiro momento, foi tratoraço. Adentramos a Brasília com um exército de tratores, com maquinário. Eu acho que hoje não entra mais trator na esplanada, nem para cortar grama. Tamanho foi o temor que o governo sentiu quando viu a presença dos produtores lá. No comando da Farsul, Federação da Agricultura mais antiga do país, o presidente Esperoto protagonizou episódios importantes na história do Brasil. A maioria marcado por tensão, na luta pelos interesses dos ruralistas gaúchos. Produtor rural, presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta entre 2009 e 2015 e atual vice-presidente da entidade, Ayrton Becker lembra com carinho da figura emblemática de Carlos Esperoto. Os produtores rurais, como um todo, o movimento sindical ruralista também vai sentir muito a perda do doutor Esperoto, pela habilidade que ele tinha em discutir os problemas da agricultura e da agropecuária, pela maneira como ele levava em frente isso, tanto na parte de reivindicações na área política, quanto muitas vezes nas reivindicações com as empresas do agronegócio também. Ele sempre foi muito firme, muito austero nessa discussão, com muito conhecimento que ele tinha. Nos primeiros anos, os embates mais fortes eram com o MST, devido às invasões de propriedades rurais e pela regulamentação do plantio de soja transgênica, tecnologia que começou a ganhar o Brasil pelo Rio Grande do Sul. As constantes negociações com Brasília para repactuar dívidas de produtores também foram passagens marcantes de sua trajetória como dirigente de classe, quando ainda atuava na área financeira da Farsul. Uma marcha histórica onde saíram os gaúchos a cavalo daqui do Rio Grande e levaram a carta justamente à presidência da República da necessidade de rever e de olhar essa dívida. Com
Considerado dinâmico e determinado pelos aliados, no aspecto político considerava-se de centro-direita. Por isso, ideias ligadas à esquerda eram combatidas com opiniões, discursos e ações contundentes. Em sua atuação no setor rural, foi ainda criador do Programa Nacional de Tipificação de Carcaças Ovinas. Fundador e presidente da Federação Brasileira de Criadores de Ovinos de Carne, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Téxtil, conselheiro da Cotrijuí e diretor dos Sindicatos Rurais de Santo Augusto e Ijuí. Era também representante da CNA na Federação das Associações Rurais do Mercosul, conhecida como Grupo Farm, e membro de diversos grupos técnicos e setoriais ligados à agropecuária. E daqui começou a crescer e começar a abrir fronteiras agrícolas nesse Brasil. Tecnicamente a Embrapa com tecnologia e os produtores gaúchos com conhecimento técnico, operacional, com dinheiro no bolso, levando para desenvolver e instaurar as fronteiras, a grande fronteira agrícola desse Brasil. E o Brasil sabe disso. E eu vou cobrar a vida inteira, até que reconheço de que o Rio Grande sofreu descapitalização ao adotar essa postura agressiva de ajudar o Brasil de uma forma que ainda não foi lida. Podemos dizer sim, se hoje somos uma potência agrícola neste Brasil, somos porque a tecnologia disponibilizada, em menos de 6 meses, ela está inserida nas lavouras, nas nossas máquinas, nas nossas lavouras, dando resultado. E é por isso que ousamos hoje estar a competir com os maiores produtores do mundo em termos de qualidade e volume de produção e resultados. Com a morte de Esperoto, o veterinário Gedeão Silveira Pereira, de 68 anos, será o novo presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, instituição da qual é o atual primeiro vice-presidente. Natural de Bagé, Gedeão é proprietário e administrador da Estância Santa Maria e de outras 4 estâncias. É criador de gado da raça Hereford e agricultor. Ele ficará pelo menos 1 ano no cargo, com mandato que termina em dezembro de 2018, quando então a entidade deve fazer nova eleição presidencial. Natural de Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul, Carlos Rivassi Esperoto tinha 79 anos e lutava contra um câncer de esôfago desde 2016. Após 7 dias hospitalizado, Esperoto morreu neste sábado, 23 de dezembro. Ele deixa a mulher Mariana, 4 filhos, 3 netos e um legado de luta em favor da classe produtora. Um grande nome no agronegócio brasileiro. E quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que começa destacando a produção de café no centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café do centro-sul do Brasil ainda seguem muito beneficiados e também seguem otimistas. Isto porque a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada nas principais áreas produtoras de café, aqui como o estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, até o estado do Espírito Santo, que apenas diminuiu um pouco ao longo dos últimos períodos os índices de umidade do solo, mas não a ponto de trazer preocupações para os produtores de café. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva forte, principalmente aqui no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Minas Gerais e o estado de São Paulo também. Acumulados elevados em torno de 70 milímetros. Então é uma chuva bastante persistente que ainda ganha intensidade ao longo dos próximos 5 dias, por conta principalmente de instabilidades no alto da atmosfera. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades mais fortes conseguem ainda ficar mais concentradas entre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas também conseguem avançar um pouco mais para as áreas mais ao norte do Sudeste. Então aqui as áreas mais ao norte de Minas Gerais e o Espírito Santo voltam a receber pancadas mais expressivas. E no decorrer da terceira semana, até o dia 10 do mês de janeiro, as instabilidades tropicais voltam a provocar chuvas fortes, principalmente aqui no Mato Grosso e Goiás. E nessas áreas tem riscos, até para temporais, por conta do alto volume de água. Então, ao longo das próximas semanas,
tem previsão de chuva forte na maior parte das áreas produtoras de café. Ora, chove forte no Paraná e São Paulo e até algumas áreas produtoras do Espírito Santo e também do norte de Minas Gerais também devem receber pancadas mais fortes ao longo das próximas semanas. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo deve seguir bastante elevada nas principais áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Depois do intervalo, você vai ver o fechamento do café para esta terça-feira nas bolsas internacionais aqui na B3 em São Paulo e também as projeções da Conab para o grão. Nós já voltamos. Dos estúdios da B3 em São Paulo. E a produção de café deverá ter queda este ano. Quem explica por quê é o diretor de Safras e Mercado da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos acompanhar na reportagem. Segundo a Conab, a queda na safra foi de 4,3% em 2017. O Brasil vai colher, pela estimativa divulgada em Brasília, 44,97 milhões de sacas de 60 quilos. A queda nos números está ligada principalmente pela chamada bienalidade negativa do café arábica. O gerente da Conab explica esses números. Que ele tem anos de safra alta e safra baixa. É uma espécie arbórea, então acontece de muitas vezes no ano ter uma produção muito alta em detrimento ao próximo ano. É característica da cultura mesmo. Esse ano é um ano de safra de bienalidade baixa. O que isso quer dizer? Que naturalmente a planta produz menos do que o ano anterior. Então a nossa expectativa já em janeiro de 2017, que quando a gente divulga a primeira estimativa, era de uma safra menor esse ano. A gente fez, além disso, mais 3 levantamentos, agora em dezembro é o último, é o fechamento da safra, e os números permaneceram sendo menores do que a safra anterior. Então nós produzimos perto de 45 milhões de sacas nessa safra. Além de ser uma safra de bienalidade baixa, na época da floração e alguma parte em chumbinho também, algumas áreas produtoras de café no país, e nas principais mesmo, e aí cita-se Minas Gerais, que é mais da metade da produção, teve chuvas abaixo da média e temperaturas altas na época da floração. Então isso, além de já ser um ano de safra baixa, isso impactou em partes também a produtividade alcançada. Então foi menor um pouco do que esperado, dentro do que a gente estava já estimando mesmo, mas um pouco menor por causa desses problemas lá no início da safra. Odacil Canepa para o SBA. E falando em café, os futuros do café arábica tiveram um dia de alta hoje na Bolsa de Nova York. Essa alta é impulsionada principalmente por causa da desvalorização do dólar frente ao real. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em março de 2018, que tiveram uma alta de quase 1,5% nesta terça-feira. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento aparece por $1,22 por libra-peso. E os contratos com entrega em maio subiram 1,54% por $1,24 por libra-peso. Março, $1,22 por libra-peso e maio, $1,24 por libra-peso, ambos em alta aí de 1,5% nesta terça-feira. Quem vem por aí mais uma vez é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, trazendo a previsão do tempo agora para o centro-norte do país, com destaque para a produção de milho. O setor da pecuária ainda segue beneficiado, principalmente em relação às áreas de pastagens da metade norte do Brasil. As últimas chuvas acabaram se concentrando, principalmente no centro e nas áreas mais ao norte do país. E isso vem mantendo a umidade do solo bastante elevada, especialmente nessas áreas em rosa, até nessas manchas mais claras, onde apresenta até encharcamento do solo. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva nessas regiões. Não vai ser uma chuva muito forte na maior parte das áreas, apenas aqui no oeste da região nortista, pancadas de até 50 milímetros no Amazonas e também no Acre. As chuvas até conseguem ganhar um pouco mais de intensidade aqui no Tocantins apenas, porque no Nordeste as pancadas apenas se concentram na faixa oeste da região Nordeste. Isso ocorre por conta de instabilidades no alto da atmosfera e a circulação desses ventos acaba garantindo pancadas mais fortes aqui para essas áreas mais escuras da faixa oeste do Nordeste, e essa mesma circulação dos ventos acaba inibindo a formação de nuvens de chuva aqui nas áreas mais claras. Então tem pancadas mais fortes aqui na faixa oeste
oeste da região norte até pelo menos o dia 31 de dezembro. A partir do começo do mês de janeiro, as chuvas mais fortes agora do centro-norte do Brasil voltam a migrar um pouco mais para a região nordeste. Então, volta a chover de maneira mais expressiva entre a Bahia, sul do Piauí, até do Maranhão e também no estado do Tocantins. As pancadas ganham bastante intensidade, tem previsão de acumulados de até 70 milímetros na metade sul baiana. No decorrer da terceira semana, até o dia 10 do mês de janeiro, as chuvas voltam a migrar aqui para a região norte. Não vai ser uma chuva muito abrangente. Até tem previsão de acumulados mais expressivos na região nortista, só que essa chuva mais forte ela não vai ser espalhada pela região nortista. Dessa vez, chuva forte aqui no sul do Pará, Tocantins, e que pode alcançar aqui também o estado do Mato Grosso. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte na metade norte do Brasil e isso acaba por garantir boas condições hídricas do solo em relação às áreas de pastagens. Como isso, a umidade do solo ainda deve seguir mais elevada, os pastos mantêm bom ritmo de crescimento na maior parte da metade norte do Brasil. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! O assunto por aqui agora é o mercado de pescados, porque a União Europeia suspendeu a importação de produtos de pescados brasileiros, de acordo com um memorando divulgado pelo Ministério da Agricultura. No mês de setembro, o Bloco Econômico enviou uma missão para o Brasil, uma missão veterinária aqui para o Brasil, para avaliar justamente o sistema de controle e produção de pescado e produtos de pesca destinados à exportação. Você vai ver mais detalhes sobre este assunto logo mais no programa Pecuária BR, que vem coladinho aí no mercado do campo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e em seguida a gente volta com os fechamentos da soja e também do milho para esta terça-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, 1 minuto para 6 horas da tarde, horário de Brasília. E graças às fortes campanhas, os leilões de usinas têm sido sucesso de venda. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o síndico da massa falida Lajinha Agropecuária, o administrador judicial José Luiz Lindoso, que falou sobre as vendas registradas no setor por parte do grupo João Lira. Vamos acompanhar. Doutor José Luiz, vamos falar um pouco sobre a situação em que o senhor encontrou as empresas da Lajinha Agropecuária. Vamos lembrar que o setor sucroalcooleiro passou por um período difícil nos últimos anos, nos últimos 5 anos particularmente. Isso trouxe alguns grupos do setor de usina de açúcar e álcool em dificuldades. É o caso da Lajinha? Exatamente, foi o que ocorreu com o grupo da Lajinha. São 5 usinas. E ela foi vítima dessa crise do setor sucroalcooleiro, que já vem se arrastando por vários anos e que culminou na falência. Conhecido o Grupo João Lira, exatamente, lá em Alagoas. O do Grupo João Lira, de Alagoas, e é mais um exemplo da dificuldade que o setor sucroalcooleiro vem passando. Existem hoje no Brasil, acho que mais de 50 usinas em recuperação judicial e muitos chegaram à falência. E esse foi um caso e que na verdade agora começa a se resolver. Depois de muito tempo, né? Vamos lembrar que em 2008 o Grupo João Lira, né, que administrava, né, a Lajinha Agropecuária, ensaiou uma recuperação judicial. Mas isso ocorreu lá em 2008. Em 2014 veio a falência. Exatamente. De lá para cá, quase nada ocorreu, muito pouco se fez com a Lajinha Agropecuária? O caso da Lajinha é um caso bastante emblemático dos processos de insolvência brasileiros. É uma falência grande que, por uma série de razões, não estava avançando como se esperava. Uma vez até que, por ter um patrimônio muito bom, e por alguma razão, por várias razões, ela não estava tendo o desempenho que se esperava de um caso desse. Em dezembro de 2016, entraram 9 juízes no processo. Foi o doutor Leandro Fole, o doutor Felipe, o doutor Eduardo e a doutora Marcela. Lá da Justiça de Alagoas. Lá da Justiça de Alagoas. Por ser um processo muito
complexo, com uma série de dificuldades, a Justiça de Alagoas decidiu por colocar um grupo de juízes para facilitar como estratégia de fazer com que esse processo avançasse mais efetivamente. Ou seja, não apenas um juiz, mas vários para suportar essa... Para haver como se fosse uma força-tarefa para resolver esse processo. No mês de março de 2017, nós fomos convocados para assumir o cargo de administrador judicial. Tomando como responsabilidade manter essa empresa em pé e tentar negociar. Basicamente, falência é o quê? É você arrecadar os ativos, realizar os ativos e pagar a quem de direito. Então essa é a nossa função básica e que merece todo o foco do administrador judicial. Mas no caso não foi o que o senhor conduziu. O senhor conseguiu avançar com algumas vendas. Aliás, 2 usinas já foram vendidas. Foram vendidas 2 usinas, foram 2 vendas, foram vendas satisfatórias. Os valores alcançados, entendo que foram muito satisfatórios. São usinas fora de Alagoas, inclusive? São as 2 usinas de Minas Gerais. Então, tivemos... Uma vendeu por 206 milhões, a usina Vale do Paranaíba, e a usina Trialco foi vendida por 133 milhões. As vendas, os arrematantes já realizaram o depósito do sinal, então foi... já tem uma arrecadação para honrar as dívidas que restaram da Lajinha. Já tem recurso para, no momento correto, começar o pagamento. Já é alguma coisa. Não, já é muito. Eu acho que em pouco tempo o senhor conseguiu muita coisa, né? Nós estamos muito felizes com tudo isso que aconteceu. Até pelo fato de nós termos conseguido fazer com que esse processo voltasse a andar, quer dizer, começasse realmente a ter passos efetivos no sentido de arrecadar, de realizar os ativos para pagar as pessoas. E outro ponto também que me deixa muito satisfeito, até como economista, é o caso de você ver a pujança do setor do agronegócio. Então, quando está ocorrendo uma reação. Quando você vê a crise que o Brasil tem passado, né, nesses últimos anos, né, nós tivemos a pior crise da história do país, num momento que se abre uma perspectiva de crescimento outra vez, você vê empresas chegando e comprando ativos de valores consideráveis, né? Então, como essas duas usinas. Então isso deixa a gente muito feliz. Para 8 meses é muita coisa, para 8 meses de trabalho. O senhor está há pouco tempo lá. Exatamente, eu acho que... a força-tarefa da Justiça... A força-tarefa da Justiça é um esforço muito grande da nossa parte de... a função do administrador judicial, ele tem que ser uma figura de referência para todas as partes, um facilitador. Então, o administrador judicial tem que apresentar transparência, estar disponível e criar uma consciência nas pessoas de que o processo está andando bem, dentro da legalidade e que seguindo o que a lei o que está previsto na lei. Agora, há outras propriedades que o senhor cuida que restam aí dessa massa falida. Exatamente. E vão à venda também? Existem mais 3 usinas no estado de Alagoas. Devido a essa questão de toda essa crise que vem passando o setor, e especialmente também o estado de Alagoas, que passou por um problema o setor sucroalcooleiro de Alagoas está com uma crise muito, muito séria, e também questões de seca, tem um conjunto de fatores que não tem sido bom para o setor. Então, a princípio, nessas usinas não houveram interesse comercial para a venda. Essas 3 usinas, elas foram, num primeiro momento, uma já está arrendada, uma cooperativa que está
andando bem, tem outra que está em processo de arrendamento, está ultimando essa questão do arrendamento. E a Lajinha, a empresa, a usina que tem o nome, não tem, no momento não está havendo nenhuma, não apareceu nenhuma alternativa ainda para esse ativo. A verdade, o que resolve falência é venda, certo? Agora, quando a venda não existe, você pode optar por um arrendamento que ele tem também a função de manter os ativos, de guardar, manter o patrimônio, ele está conservando o patrimônio e também gerando a finalidade social, econômica da usina. A gente também tem essa preocupação que uma usina nessas comunidades, nesses lugares onde elas estão sediadas, ela tem um peso social muito grande. Elas são muito, principalmente no estado de Alagoas, o setor sucroalcooleiro é muito forte. Então, como não existiu venda num primeiro momento, optou-se para manter funcionando. Evidentemente, em algum momento, essas usinas terão que ser vendidas também, porque é este o objetivo da falência, é arrecadar todo o ativo e pagar a quem de direito. E quem adquirir, tocar o negócio para frente. Que poderá ser adquirido, inclusive, pelas pessoas que estão lá arrendando. Então, isso é um ponto muito claro para todas as partes. Até porque quem arrendou já conhece detalhes do mercado, da situação da empresa, sabe avaliar o potencial. Exatamente. Então a perspectiva é, mais cedo ou mais tarde, essas propriedades terão que ser vendidas. Perfeitamente. Para fechar essa falência. Esse é o objetivo da falência, é arrecadar todos os ativos e realizar. Agora, um administrador judicial, quando vai manter o patrimônio e tem essa responsabilidade que o senhor assumiu agora, quer dizer, tem a questão social, o patrimônio tem que ser preservado, a empresa tem que andar de um modo ou de outro. Senão se desvaloriza e se perde ao longo do tempo. Perfeitamente. A perspectiva agora, com essa possibilidade de retomada econômica, é um pouco melhor do que já foi no passado? Com certeza. Tanto é pelo grande sucesso do leilão que foi realizado agora. Das duas primeiras usinas. Então isso mostra que mostra vigor. Além a despeito da crise que ainda é presente, é muito real, você vê que já tem algum vigor na economia e eu acredito isso que traz isso será mais boa esperança. Eu acredito que será muito positivo para esses outros ativos que estão faltando. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Dr. José Luiz Lindoso é economista, não é advogado, é um homem que conhece mercado, tem outras empresas que a Justiça entregou na mão da empresa que o Dr. Lindoso administra, porque um economista vê com muita clareza o que fazer com um patrimônio, com um bem, seja uma indústria, seja uma propriedade, agrícola ou não. Um economista tem facilidade maior do que outros profissionais para lidar com isso? Ou um advogado, um administrador, muitas vezes faz o mesmo trabalho? Porque a economia facilita bem a análise dos números, né? Não, veja só, a lei ela prevê que para exercer o cargo de administrador judicial você poderá ser engenheiro, economista, contador ou advogado, o mesmo advogado, que a grande maioria são advogados, que são pessoas que estão ligadas à justiça e passam a desenvolver essa função. O fato é que a função de administrador judicial ela é multidisciplinar. O advogado sozinho não faz, também o economista ou o contador ou o engenheiro também não consegue fazer sozinho. Nós, para exercer esse cargo, nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar. O fato que eu acho interessante, assim, a minha perspectiva de economista, após o fato de você ter já muita familiaridade com a lei, com a aplicação da lei 11.101/05, é que além do aspecto jurídico do processo, você também observa a recuperação judicial como um fenômeno econômico, certo? Então, o Estado interfere nas condições de mercado para organizar aquela fila
que caso contrário seria uma luta por sobrevivência, cada um gostaria de receber o seu primeiro lugar. E na frente do outro. Então o Estado cria um arcabouço jurídico com as regras para que controlar o mercado, para devolver aquelas empresas a produção, torná-las produtivas ainda, outra vez. Então, eu acho que esse enfoque, pelo menos para mim, é muito gratificante ver os dois aspectos, não só o jurídico, como também o fenômeno econômico, que representa uma recuperação judicial ou uma falência. Bom, você acaba de ouvir o Dr. José Luiz Lindoso, responsável pela massa falida, né, administrador judicial da massa falida de Lajinha Agropecuária, do Grupo João Lira, com usinas ainda caminhando para a venda lá em Alagoas. Perfeito. Por enquanto, ainda arrendamento, mas a perspectiva é de mais cedo ou mais tarde teremos a venda dessas usinas. Perfeito, exatamente. Bom, agradeço a presença do Dr. José Luiz Lindoso aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Tá certo. E acompanhando a alta dos preços da soja na Bolsa de Chicago, hoje a soja também subiu aqui no Brasil. O que também ajudou a impulsionar essa alta dos futuros da oleaginosa hoje foi a valorização do petróleo nesta terça-feira. De olho no painel, eu começo destacando a soja no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. Todos os principais contratos tiveram alta acima de 1% nesta terça-feira. O contrato de janeiro subiu 1,02% e passou para $9,59 o bushel. Contratos entregues em março em alta de 1,06% por $9,70 o bushel. Contratos entregues em maio em alta de 1,05% por $9,81 o bushel e contratos entregues em julho do ano que vem, em alta de 1,01% por $9,91 o bushel. Dia de altas importantes para os futuros da soja lá na Bolsa de Chicago, depois de perdas bem significativas aí ao longo das últimas semanas, em função da previsão do tempo, da melhora do clima em toda a América do Sul, especialmente na Argentina, o que vinha pressionando aí as cotações. Os principais contratos ainda seguem abaixo do patamar dos $10 o bushel, mas hoje, portanto, tiveram aí uma recuperação com todos os contratos em alta, acima de 1% lá na Bolsa de Chicago. Passamos para a Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os principais contratos da soja hoje também em alta, acima de 1%. Os contratos entregues em janeiro, por exemplo, subiram 1,10% hoje, contratos entregues em março em alta de quase 1,5% e contratos entregues em maio, alta de 1,26%. Na soja BMF negociada aqui na B3 em São Paulo. Da soja eu já passo para o mercado do milho, que hoje também subiu na Bolsa de Valores de Chicago. As altas não foram tão significativas quanto para a soja, mas ainda assim o milho operou no azul hoje lá na Bolsa de Chicago. Os contratos entregues em março tiveram uma valorização de 0,21%, passando para $3,52 o bushel. Contratos entregues em maio de 2018, com valorização de 0,13%, passando para $3,61 o bushel. Contratos entregues em julho do ano que vem, alta de 0,20% a $3,69 o bushel. E contratos entregues em setembro de 2018, alta de 0,19% por $3,76 o bushel. As boas inspeções de exportações dos Estados Unidos atuaram aí como fator altista para o milho na Bolsa de Chicago. Para encerrar o programa de hoje, milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Diferente do milho na Bolsa de Chicago, milho BMF teve queda nos principais contratos. Os contratos entregues em janeiro caíram quase 0,5% e o valor da saca no ajuste atual passou para R$ 32,99, ficando ainda 8 centavos abaixo nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda de 0,24% por R$ 33,90 a saca no ajuste atual e também nos últimos negócios. Contratos entregues em maio de 2018, o único contrato em alta hoje aqui na B3 em São Paulo para o mercado do milho, uma alta de 0,42%, e o valor da saca aparece por R$ 33,73 no ajuste atual e cai 3 centavos nos últimos negócios. Por último, os contratos entregues em setembro de 2018, em queda de 0,39%.
31%, passando para R$ 32,20 a saca no ajuste atual e assim permanecendo também nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento da soja e do milho para esta terça-feira. Com isso, eu me despeço por aqui, encerrando o Mercado do Campo de hoje. Lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. A você de casa, uma boa noite.